esposa Francinete está aqui me acompanhando. Eu sou co-pastor na Igreja Batista Regular da Fé, no bairro Montese, em Fortaleza. Sou formado no Seminário Batista do Cariri e lá pude trabalhar durante 4 anos, junto com o pastor Roque, ensinando grego. Atualmente em Fortaleza sou professor do Sibima, Seminário Bíblico Maranata, e do Seminário Batista de Fortaleza, que é da Igreja Batista Manancial. Um dos nossos diretores está ali, o pastor Valnei. Nós temos sido desafiados por Deus, obrigado, a estarmos trabalhando também na área de missões transculturais. E na área específica a qual Deus tem chamado a minha família, conhecendo um pouco sobre a história dos batistas regulares nas várias regiões brasileiras, é algo ainda um pouco recente ou até mesmo desconhecido. Os irmãos do Rio Grande do Norte sabem do que eu estou falando, é o ministério com tradução da Bíblia. Então, nós, pelo que eu tenho conhecimento da história, nós só temos uma missionária batista regular trabalhando com isso, a missionária Eliane, da Igreja Batista Manancial, em Fortaleza. Então, é algo muito recente para nós. Então, Deus tem nos chamado para isso, e eu quero apresentar para vocês, em resumo, o que seria o ministério com tradução da Bíblia e por que ele é importante para nós, batistas regulares, também estarmos atuando nessa área missionária. Então, eu quero começar com esta pergunta: por que é importante traduzir a Bíblia? Pode passar. Bom, de vários argumentos que eu poderia dar para vocês, eu quero trabalhar um argumento. O argumento teológico. Se nós olharmos em Atos capítulo número 2, na descida do Espírito Santo, nós vamos observar que na grande comissão, pode colocar toda a tela, por favor. Na grande comissão, colocada em prática em Atos capítulo número 1 a Atos capítulo número 2, nós vamos observar o Espírito Santo vindo sobre a igreja e trazendo um milagre de línguas. Então, de várias explicações que poderiam ser dadas acerca do uso de línguas naquele capítulo, nós vemos ali um cumprimento da grande comissão. Enquanto aquelas pessoas de diversas regiões e países estavam lá ouvindo os discípulos falarem das maravilhas de Deus em suas próprias línguas, essas línguas, que línguas eram essas? Há muito debate sobre isso. E por que essas línguas ocorreram? Como eu já falei para vocês, nós podemos ver ali a grande comissão se manifestando em uma das suas várias formas possíveis de serem manifestas. Pode passar. Olhando Atos 2, Lucas, como historiador, ele fez questão de alistar várias nacionalidades. Então nós vamos ver que haviam partos, elamitas, os que habitavam a Judéia, o Ponto, frígio, egípcios, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, medos, mesopotâmios, capadócios, asiáticos, panfilhos, gente da Líbia, de Cirene e árabes. Por que Lucas faz questão de colocar essas nacionalidades? Já parou para pensar nisso? Para mostrar que o Evangelho deve vencer as barreiras geográficas e principalmente as barreiras linguísticas. Deus, quando falou com este povo, falou em que língua? Falou em hebraico? Falou em grego? Falou em aramaico? Que língua foi pregada a palavra de Deus a essas pessoas? O próprio texto de Atos 2 responde para nós. Pode passar, por favor. Pegando as regiões geográficas, nós podemos ver Ponto, Ásia, Galácia, Média, Pártia, Mesopotâmia, Arábia, Egito, Líbia. Esses eram os ouvintes de Pedro. E pelo que nós podemos saber, eram talvez alguns prosélitos e outros não. Eram pessoas que talvez soubessem o aramaico falado naquela região da Judéia, ou talvez não. Mas o curioso, pode passar, é que em 2 momentos, em Atos capítulo 2, é feita a seguinte declaração. Atos 2,6, destacando a parte: cada um os ouvia na sua própria língua. Eles não ouviram aramaico, eles não ouviram grego, eles não ouviram hebraico. Eles ouviram Deus falando para eles na língua deles. Atos 2,8, eles se perguntaram: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Fazendo uma exegese desse texto, Atos 2, nós podemos ver que, de certa forma, o dom de línguas foi o contraste com a Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens foram separados. Através da manifestação do dom de línguas naquele dia, a mensagem do Evangelho pôde ser compreendida em todas as nações ali representadas, porque Deus tem interesse em falar a língua do povo. Ninguém nunca ouviu o Evangelho ou as profecias do Antigo Testamento em língua de anjo.
Sempre Deus fala a língua do povo. E nós devemos pensar nisso ao fazer missões transculturais, sejam com indígenas, sejam com pessoas de outros países. Deus quer que o Evangelho seja pregado, que a Bíblia seja lida na língua daqueles povos. Daí vem a nossa chamada missionária. Traduzir as Escrituras faz parte da grande comissão. Plantar igrejas faz parte da grande comissão. Edificar igrejas e dali produzir crentes fortes, liderança forte, faz parte da grande comissão. Mas também faz parte da grande comissão traduzir as Escrituras. Em Atos 2, Deus mostra que o povo devia ouvir o Evangelho na língua deles. E para nós, igreja do século 21, Deus tem nos dado o grande desafio de enfrentar um planeta com quase 7.000 línguas, onde cerca de 2.100 línguas ainda não tem uma única página ou linha das Sagradas Escrituras. E como eu falei, dentro do nosso movimento, isso é raro. Isso é tão desconhecido. Para esse ministério, Deus tem chamado a minha família. Nessa gravura que eu encontrei, eu achei bem interessante. Vemos pessoas de diversas nacionalidades e etnias. Em que língua Jesus falaria com cada uma delas? Na própria língua materna delas. Então, ao enviar missionários para outros países, o Evangelho tem que ser pregado na língua daqueles povos. E ao enviar missionários para outros países, vamos encontrar países que não têm a Bíblia. Então os missionários devem chegar lá, aprender a língua do povo e traduzir a Bíblia. Devemos enviar missionários para esses países que não têm nem alfabeto. Então o missionário vai ter que aprender a língua, vai ter que criar um alfabeto, vai ter que alfabetizar o povo e ensinar o povo a ler a Bíblia. Isso para nós é bem fácil. Quando os nossos missionários chegaram no Brasil, nós já tínhamos a Bíblia há quase 300 anos. Outros povos não gozam dessa bênção. Então, para isso, Deus tem nos chamado para levar as Escrituras, plantação de igreja e as Escrituras para outros povos. Por favor. Ninguém deveria ter de aprender outra língua para poder ler ou ouvir a palavra de Deus. Você já imaginou se quando os missionários chegaram aqui, nós não tivéssemos a Bíblia em português e tivéssemos que aprender a Bíblia em inglês? Muitas pessoas ficariam desprovidas da palavra de Deus, porque nem todos têm habilidades linguísticas para aprender novas línguas. Por isso é necessário levar a Bíblia para o povo, na língua do povo. Para isso Deus tem me chamado. Eu também sou formado em letras pela Universidade Federal do Ceará e sou colecionador de línguas. Entre falar, escrever e ler, eu sei 6 línguas. Então, já que Deus tem me dado essa capacidade, essa paixão, eu quero me dedicar, eu quero que a minha vida possa arder em paixões por missões, para que a palavra de Deus seja conhecida, lida e pregada entre os povos. Mas para chegarmos ainda, pode passar, até um campo missionário, que no caso é o mesmo da missionária Jamilena, eu não vou falar mais sobre Guiné-Bissau, é necessário que, apesar de todo o treinamento que Deus tem nos dado até hoje, nós façamos um curso transcultural, que é o que a missionária Jamilena fez. Pode passar. O único local onde é realizado esse curso no Brasil é em Brasília. Okay? Então, esse curso tem um respaldo internacional. Lá, além da questão da tradução da Bíblia, nós também teremos um curso para nos preparar para o choque transcultural. É um curso um pouco caro e também um pouco puxado. São 9 meses de preparo teórico, numa carga horária de 1.400 horas-aula, com 2 meses de estágio. Então, para este ano não é mais possível nós irmos, mas nós estamos orando, pode passar por favor, para que em 2015 nós sejamos preparados nessas áreas. O curso lá, pode por favor, ele oferece forma de você aprender uma ou mais línguas e nos ajudar a desenvolver trabalhos em antropologia, educação intercultural, tradução das escrituras e evangelismo transcultural. Então, é uma ferramenta que nós precisamos para exercer melhor o ministério para a glória de Deus. A questão sobre os custos, pode colocar toda a tela. A duração já falei para vocês. O custo são 2 salários mínimos por mês, por pessoa. Eu farei o curso de tradução da Bíblia. A minha esposa fará o curso de educação bilíngue, o mesmo que a missionária Jamilena fez. Eu vou traduzir a Bíblia e a minha esposa vai ajudar o pessoal a aprender a língua para ler a Bíblia na língua deles. Esses 2 salários mínimos por mês, durante 11 meses, cobrem estudos, moradia e alimentação. Então, ao todo, para uma pessoa são 22 salários mínimos para se fazer esse curso. Eu preciso de 22
e a minha esposa precisa de 22. O curso começa na segunda semana de janeiro e termina no final de novembro. Por favor. Nossas necessidades é realizar esse curso e nós só temos até agora 1/4 do valor que nós precisamos. Então quero que os irmãos estejam orando. Nós temos alguns cartões de oração e vocês podem fazer perguntas para nós no término do culto. Por favor. Todos esses dados estão aqui presentes. Como o Ministério de Tradução da Bíblia é algo recente no movimento, então eu também tenho sido estimulado a escrever sobre tradução da Bíblia. Então eu tenho um blog chamado Gramática Teológica, onde eu explico e conto histórias missionárias envolvendo tradutores da Bíblia, para que assim o nosso povo possa ser educado nessa área e Deus levante mais pessoas como tradutores da Bíblia. Por favor. Essa é minha família. Bom, então, ore por nós, família Soares, bom, pastor Marcos Paulo, Francinete, Keila e Caleb. Então, muito obrigado, irmãos. Amém.